E a gente segue, vamos continuar repercutindo aqui essa decisão temporária da China, né? Eu vou conversar agora com Celso Ricardo, que é consultor de negócios. O Celso Ricardo está chegando agora aqui para conversar com a gente. Muito boa tarde. Um probleminha em ouvi-lo, vamos ver se a gente testa agora aqui ao vivo, se a gente consegue conectar o seu áudio, que não está chegando aqui, então não consigo ouvi-lo. Vamos tentar mais uma vez. Você está me ouvindo agora, Celso? Boa tarde, tudo bem? Prazer estar contigo aí no teu programa, Simone. Prazer em tê-lo aqui para essa conversa. Ô Celso, situação aí a gente está vendo, né, ocorrer. Sendo o Brasil, Celso, o principal fornecedor aí para as empresas, para a China, né? Nesse primeiro momento, qual o impacto internacional no mercado? Como é que você avalia? O Brasil, como um exportador de grãos, é essa canalização, essa centralização em termos de exportação para um único país. Ou não para um único, mas o grande percentual para um único país. Que isso, quando a gente fala em mercado internacional, e até mesmo no mercado nacional, quando a gente foca em um determinado cliente apenas, isso nos deixa um pouco mais frágil. A questão da China em relação à soja brasileira já vem de um passado, lá em 2020, 2021, a China fez alguns comentários sobre a qualidade da soja brasileira, e eu me lembro que naquela época já surtiu um efeito negativo em termos de preço. Então a China, tendo ela a grande força econômica, né, e sendo uma grande importadora em grandes volumes, ela também pode se posicionar no mercado da maneira que for interessante para ela. Vale lembrar que internamente a China, em termos de preços de consumo, a economia sentiu algum baque recentemente que ficou um pouco fragilizada. Então, nós precisamos entender que o mercado mundial está tendo uma grande oferta de alimentos. A China tem uma grande força econômica em termos de importação. E nós temos, óbvio, as especificações em todos os contratos de exportação, aqueles que importam produtos, seja proteína ou grãos do Brasil, colocam lá as suas especificações. Em termos de importação de volumes, ela praticamente nunca impôs nenhum posicionamento. E o Brasil, em termos de produção de grãos, vem mantendo a sua operação da mesma forma. O que me preocupa também é essa falta de imposição um pouco mais do Ministério da Agricultura, porque o posicionamento da China ficou um pouco vago, né? Falou em pragas, falou em insetos, falou em questões químicas, né? Mas não especificou exatamente o que aconteceu. Então, ficou uma afirmação vaga e o Ministério da Agricultura, em contrapartida, não fez um relatório um pouco mais contundente para exigir da China, de fato, o que aconteceu. E isso nos deixa um pouco vulnerável, né? O mapa, né, para o Ministério, né, da Agricultura e Pecuária, os volumes negociados pelo Brasil não serão então afetados em função desta suspensão, porque as outras empresas, que foram 5 agora, que foram notificadas, elas estão suspensas temporariamente, né, é bom a gente falar, até que se essa investigação ela transcorra aí entre Brasil e China. Mas as outras empresas que acabam exportando também a soja para a China, elas não foram impactadas nesse momento aí. Então, você acredita que em volume, que o mapa falou que em relação ao volume não vai ser afetado? É isso mesmo, não é afetado porque é uma decisão temporária e as outras empresas, elas continuam mandando, né, vendendo soja para a China. Simone, o que a gente tem que ver assim, são 5 empresas, e aí eu posso destacar a Cargill, que tem um grande volume de exportação. Claro que o Ministério da Agricultura não vai deixar com que uma informação dessas internamente possa gerar um pânico maior. Mas mesmo que sejam apenas 5 empresas que tiveram, né, a paralisação das importações, nós vamos ter, sim, problemas com relação ao fluxo de exportação, ao fluxo de capital. Nós vamos ter, sim, alguns impactos do resultado e nós precisamos analisar a cadeia produtiva como um todo. As indústrias, obviamente, que aquelas que seguem exportando, terão condições, até dependendo dos seus estoques, de aumentar a exportação. E elas, em si, vão conseguir, sim, atender uma necessidade da China, mantendo preços que nós precisamos destacar, que estão muito abaixo do mercado, quando comparado com preços anteriores. Os nossos custos operacionais se mantiveram altos, e às vezes as pessoas podem falar na flutuação cambial, dólar mais alto, mas com a grande oferta
de grãos no mercado internacional, os preços estão mais embaixo. Então, de uma forma um pouco positiva, é óbvio que o Brasil, através das outras empresas, como eu disse, dependendo da sua capacidade de estoque para aumentar a exportação, pode ser que não seja tão significativo o volume, né, que essas 5 empresas que deixaram de exportar momentaneamente possa causar em termos de análise, de avaliação de exportação de soja do Brasil. Mas, com certeza, em termos de preço da commodity, somado a todas as outras questões que nós precisamos levar em consideração, principalmente porque o produtor de soja brasileiro, ele tem um alto custo de produção, ele tem o clima que está impactando negativamente, e agora a China, quando faz esse tipo de pressão de mercado, com certeza, entre fluxo de exportação e fluxo de capital, ou seja, o resultado final da comercialização, eu acredito que o produtor de soja, com certeza, ele vai ser prejudicado. Pode trazer impacto, então, essa decisão aí dos chineses, mesmo que temporária, na sua análise, não é, Celso? Agora, a nota, né, melhor dizendo, do Ministério da Agricultura e Pecuária fala que o tema, então, está sendo tratado com naturalidade, considerando que essa não conformidade aí que foi anunciado do lado chinês isso pode acabar acontecendo nessa rotina das exportações, né? E o mapa fala que está intensificando aí ações de fiscalização nesse embarque da soja brasileira para a China. Como é que você observa essa nota falando assim, olha, isso pode acontecer, a gente está investigando, enfim, mas isso pode acontecer quando se trata de embarques? Eu acompanho o trabalho do Ministério da Agricultura há muito tempo. E eu acho que ele, em termos políticos, né, em oratória política, eu acho que o Ministério da Agricultura, ele se posiciona, né, como um intermediário. Mas se nós acompanharmos todos os problemas que nós tivemos com encefalopatia espongiforme, o problema da gripe aviária, o que eu vejo por parte da gestão do Ministério da Agricultura, e eu não estou questionando diretamente os grandes profissionais que lá tem, mas em termos de gestão, partindo de um posicionamento do ministro, está faltando essa aproximação entre Brasília, Ministério da Agricultura e o campo. Se nós queremos nos destacar no mercado mundial, nós não podemos nos destacar apenas por parte de volume, sazonalidade e deixando com que países possam afirmar algo de forma negativa sobre a produção brasileira. Eu acho que o Ministério da Agricultura, sim, em termos de posicionamento, né, de aproximação com os mercados, a China é um grande parceiro comercial do Brasil, mas já ultrapassou, na minha visão, os percentuais que fazem com que essa aproximação Brasil e China seja saudável, principalmente para o Brasil. Nós somos muito mais dependentes da China do que a China propriamente dito, um parceiro comercial onde as igualdades de resultados sejam mantidas para Brasil e China. Então, eu acho que essa aproximação do Ministério da Agricultura, em termos de campo, de operação, né, do setor primário, poderia afirmar, mediante a qualquer situação negativa do mercado internacional, não, algo um pouco mais intenso em dizer que não, que a situação não é bem assim. Eu acho que, em termos de fiscalização, o Ministério da Agricultura está deixando a desejar em termos de proatividade. Quando a gente fala em tecnologia, inovação para o campo, o Brasil batendo recorde de produtividade, rentabilidade, claro que o clima hoje tem feito com que essa situação seja um pouco contrária. Mas o próprio Ministério da Agricultura e a Conab têm que buscarem também a tecnologia, a inovação e a gestão em termos de informação, seja para quem produz como para quem compra, manter as cadeias produtivas informadas e também mostrar para o mercado mundial que nós somos proativos. No momento que nós ficamos numa posição de mais resguardo, nós vamos dar brecha para um mundo que tem uma grande oferta de alimentos, para que qualquer grande parceiro nosso possa impor alguma situação que, como eu disse, a China deixou algo muito vago em termos de química, de pragas e de insetos. Nós precisamos cobrar um pouco mais de objetividade. O que foi que aconteceu? Para que nós possamos resolver internamente, garantir para a China e retomar a exportação dessas empresas novamente, para que esse grande volume que o Brasil afirma em termos de super safra, que é ruim para nós no cenário atual também, possa ser retomado e o produtor não venha a ficar com soja, né, estocada na propriedade rural de maneira errada, onde nós temos prejuízo por causa das percas, e nós possamos manter pelo menos um fluxo de exportação para garantir o mínimo possível da parte financeira para o produtor honrar com os seus compromissos.
Que, Celso, a gente já vem noticiando aqui que antes mesmo da posse de Donald Trump, né, em 2025, né, 2024, no finalzinho do ano, lá para o mês, né, os sinais, né, de 2024, a China ela estava intensificando essas compras de soja, né, estava comprando muita soja e nesse caso o Brasil também com essa safra de soja, com uma safra grande de soja, o mundo está sabendo, né, que a gente vai plantar muito e vai colher muita soja. Você acredita que todos esses sinais aí, né, a China já abastecendo os estoques dela de soja por conta de não saber como é que vai ser a política aí com Donald Trump, né, se essa guerra comercial vai acontecer? Já falou aí que para fevereiro pode ser que venha um 10% aí em relação à taxação de produtos, mas enfim, até isso acontecer, a China já saiu na frente e já fez o seu estoque lá de soja. O Brasil, a safra vai ser muito grande, né, de soja, o mundo está sabendo desse volume todo. Você acredita que pode ter essa volatilidade de preços já diante dessa situação? China com os estoques cheios já e também segurando as compras, né, colocando aí, ó, Brasil, não vou comprar dessas 5 empresas porque está com problema aí até vocês resolverem em relação às questões fitossanitárias. Como é que você avalia? Olha, Simone, eu vejo assim, a China está se posicionando e agora recentemente também surgiu a questão sobre a carne brasileira. Ela já começou a levantar algumas situações sobre um embargo à carne brasileira. O que a gente vê é que China, Estados Unidos, França, a Europa, eles têm um posicionamento protecionista em termos, né, dos seus produtores. Eles preferem taxar o que vem de fora e dar apoio para quem produz dentro, né, das suas regiões. O Brasil faz o inverso. E essa questão de super safra, no atual cenário, ela é extremamente prejudicial. Tudo que tem parte de um princípio de uma super safra, superprodução, nós temos que considerar o mundo globalizado como é, e o mundo entendendo que produzir alimentos é o caminho, obviamente que uma maior oferta vai ter um impacto nos preços. Então, o preço da soja, hoje, se nós levarmos em consideração com o custo, com a representatividade do custo de produção sobre esse preço, a margem do lucro é muito pequena, o risco é muito alto. Sem falar na falta de armazenamento, que uma super safra ocasiona percas de produção, logística sobrecarregada, portos sobrecarregados. Então, o Brasil hoje, ele teria que ter como foco principal, Simone, viabilizar a produção em termos de custo, para podermos diversificar e não centralizar a exportação para um único país ou poucas regiões. Então, nós deveríamos estar olhando para dentro do Brasil, viabilizar e analisar o mercado internacional, e aí eu coloco a Conab. Eu acho que está faltando profissionalismo na Conab e até mesmo, voltando, como eu falei, do Ministério da Agricultura, investimento em inovação, tecnologia, gestão. Essas informações paralelas dos mercados possam ser levadas ao produtor para que ele entenda aquela questão básica de quem vai produzir algo, que é preço, produto, padrão e volume. Nós não podemos nos preocupar apenas com super safra, monocultura. Isso é ruim até para as questões de solo saturado que ficam. Então, Ministério da Agricultura, Conab, não estão tendo sintonia com o campo. Porque esses cenários globalizados, da maneira que eles estão se mostrando para o Brasil, nós estamos ficando com a parte da sazonalidade, esperando que algo aconteça entre alguns grandes países, mas em contrapartida nós estamos incentivando uma produção a qualquer custo para nós vendermos, como nós dizemos, né? Como nós afirmamos na administração rural, nós estaremos vendendo, nós estaremos empurrando uma produção a qualquer custo para fora, sendo que o contrário seria o ideal, né? Esperar que o mercado puxasse a nossa produção para garantir, sim, a partir do investimento, a lucratividade na hora da comercialização. Nós estamos pecando muito dentro do Brasil, Simone, em termos de Ministério da Agricultura, de Conab, em termos de informação, gestão, aproximação e planejamento das safras. Nós não podemos nos preocupar somente com o plano safra, crédito rural, né, que são dívidas ou endividamentos que o produtor rural está entrando nos últimos anos, e nós estamos vendo com os pedidos de recuperação judicial até de grandes agropecuárias, e nós não podemos esquecer que a expectativa da taxa Selic é de 15% esse ano, a inflação está prevista para chegar a 5%, então nós estamos apertando cada vez mais quem produz no Brasil, com alto custo de produção e margem baixa. Em contrapartida, as medidas tomadas em termos, né, de percentuais de salário mínimo, que seria a força do consumidor do mercado interno comprar, nós já estamos vendo algo negativo. Então quem compra está perdendo o poder de compra, e quem produz está ficando cada vez mais, né, sem ter muitas opções de comercialização. Então, o Brasil,
infelizmente, em algumas atitudes, ele mesmo está criando barreiras para a produção nacional, diminuindo o leque junto ao mercado internacional e, em contrapartida, né, dos Estados Unidos e China, que protegem quem produz, nós vamos lá ainda e abrimos um leque para importação de alimentos com tributação zero. Eu acho que nós precisamos parar, nós precisamos analisar o que está acontecendo, porque se nós não buscarmos a viabilidade para o setor do agronegócio, em especial para o setor primário, cada vez mais vai ficar difícil produzir alimentos aqui no Brasil. Celso Ricardo Ferreira, consultor de agronegócio. Celso, muito obrigada pela sua análise hoje aqui com a gente no nosso Jornal Vilma. Boa tarde e até a próxima. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima. Até lá.